Olá, alunos do nono ano, espero que estejam todos bem, né? Estamos nos aproximando aí do final do PET volume 3, já estamos na quinta semana, né? Então já estudamos a Europa, já estudamos as suas características, né? Seus aspectos físicos, vimos as condições, a localização, né? Em seguida estudamos o continente asiático, falamos um pouquinho da sua população, do seu desenvolvimento, dos principais países ali, né? Principalmente do Japão, que vem desenvolvendo altíssimas tecnologias, certo? E hoje vamos falar de um outro continente, que é um continente pouquíssimo falado, mas que tem características bem parecidas com o continente americano aqui nessa região que o Brasil ocupa, tá? Que é a Oceania, né? Quando a gente fala em Oceania, muita gente acha que a Oceania é só a Austrália, porque é o maior país do continente, né? Mas existem dois outros que são também maiores, né? Que têm uma importância grande para a Oceania, e as demais ilhas que constituem a Oceania, né? Então, a Austrália, Nova Zelândia e Papua Nova Guiné são os países maiores e que desenvolvem ali uma importância com maior significância dentro da Oceania. É onde nós temos 94% da população localizada, ou seja, nesses três países, né? A densidade demográfica é de apenas 4,5 habitantes por quilômetro quadrado. Quem colonizou a Oceania foram os europeus, né? Antes disso, a Oceania também tinha ali os seus povos primitivos, os nativos, né, que tinham os seus costumes, as suas tradições, né, mas com a chegada dos europeus no século XVIII, essa população aí foi reduzida, certinho? E essa população nativa que vivia e hoje ainda vive, mas em menor quantidade, são chamados de aborígenes. Mas muitos dos seus costumes, das suas tradições, acabaram sendo alteradas pela vinda dos colonizadores, certo? A Oceania, ela é o menor dos continentes, é o menos populoso, né? Como eu falei, ela é formada principalmente por Austrália, Nova Zelândia e Papua Nova Guiné e outras milhares de pequenas ilhas e atóis que ocupam ali a região do Oceano Pacífico. A Austrália e a Nova Zelândia tiveram aí um desenvolvimento econômico muito grande nas últimas décadas, né, do século XX. Isso porque houve uma maior integração com outras economias importantes, como Japão e Estados Unidos. O clima que prevalece na maior parte da Oceania é o clima quente. Tem uma variedade de paisagens muito grande, tem desde florestas até áreas de desertos. Tem também as chamadas praias paradisíacas, né? E que tem atraído aí milhares de turistas de alto padrão, é um turismo caro que é realizado na Oceania. E muitos brasileiros têm ido para falar inglês, para desenvolver outras atividades no continente, principalmente na Austrália, tá? Quando a gente fala dessa maneira, parece que todo mundo é rico, que tem o mesmo padrão. Mas, dentro dos países da Oceania, existe um contraste muito grande com relação ao nível de desenvolvimento econômico. Temos países muito desenvolvidos que têm investido em desenvolvimento e outros que ainda vivem de forma muito precária, muito arcaica, tá? O extrativismo é uma das atividades econômicas desenvolvida dentro de alguns países, tá? Existem parques industriais, principalmente na Austrália, que ficam ali próximo às regiões litorâneas, porque tem uma facilidade, né, para entrada e saída de produtos por meio dos portos. Então, os portos facilitam muito essa circulação de pessoas e mercadorias. Certo? Com relação às atividades, a primeira atividade, vou até mostrar para vocês, é um mapa da Austrália, né? O maior país da Oceania, certinho? Então, vocês vão fazer a interpretação desse mapa para responder a questão número 1. Vocês vão dizer em que área da Oceania estão as maiores populações, lembrando que quanto mais escuro, mais pessoas eu tenho, de acordo com a legenda. E, na sua opinião, por que existem áreas com poucas pessoas ou desabitadas na Austrália? Por causa da presença de desertos, tá? A questão número 2, vocês vão falar quais são os problemas ambientais citados no texto. Então, tem que ler o texto acima, né?
com calma, tentando entender o que ele está falando, porque ele vai falar de alguns problemas ambientais que ocorrem na Oceania, tá? A questão B ainda é sobre a interpretação desse texto, falando quais são as principais consequências desse problema ambiental que existe lá, tá? A questão 3, vocês vão marcar verdadeiro ou falso sobre a Oceania. Então, voltem no texto, releiam, se tiverem dúvidas, perguntem para mim, né? Porque esse exercício, essa atividade, ela ajuda a compreender tudo que foi falado, tudo que foi explicado sobre a Oceania, certo? E encerramos assim a nossa quinta semana. Estarei disponível no Conexão Escola de acordo com os horários das aulas de vocês, né? O horário que a escola disponibilizou. Temos a nossa aula online toda segunda-feira, também de acordo com o horário de vocês, certinho? E dúvidas eu estou à disposição. Boa semana de estudo e até a próxima!